Olá e bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um tema um pouco filosófico, mas que todo mundo já sentiu na pele: a autoridade. E não é aquela autoridade óbvia, né? Do tipo chefe, governo. Não, não. É algo muito mais sutil. É aquela autoridade que aparece do nada, assim, quando a gente se sente completamente perdido. Exatamente. É a autoridade que surge para preencher um vácuo. A nossa conversa hoje vai mergulhar a fundo nos materiais que a gente analisou para entender essa mecânica. Certo. Como é que uma ideia ou, sei lá, uma pessoa, um sistema, de repente passa a governar a gente? Não por ter um poder real, mas porque a nossa mente abriu a porta e, tipo, convidou para entrar. É isso. A missão é investigar essa nossa inclinação, sabe? Quase biológica, de procurar um guia quando o chão some. Uhum. Aquela sensação de caos total, de não reconhecer mais o mapa. Ok, vamos analisar isso. Por que a gente sente essa vontade quase que irresistível de se ajoelhar quando perde as próprias referências? Essa é a grande questão. E a tese central do material é bem provocadora. Ela diz que a autoridade que surge nesse momento, ela não precisa ser boa nem verdadeira, Nem competente. nem competente. Ela só precisa de uma única coisa: estar lá, pronta para ocupar o vácuo de sentido que a nossa própria desorientação criou. É como se a nossa cabeça, assim como a natureza, odiasse o vácuo. Se tem um espaço vazio de certeza, alguma coisa vai ser puxada para lá. Você pegou o ponto central. A análise descreve que, quando o mundo vira um ruído que a gente não entende, nasce um clamor interno por um mediador. Um tradutor. Tradutor, perfeito. Alguém que transforma o barulho em música ou que pelo menos diga que o barulho tem um sentido. É nesse exato momento de necessidade que a autoridade se legitima. Ela não arromba a porta. A gente entrega a chave. A gente entrega a chave. E é aqui que a análise fica realmente interessante. O material usa um símbolo muito antigo e poderoso para descrever esse lugar onde a transferência de poder acontece. A vesica piscis. Sim, e talvez valha a pena a gente explicar rapidinho o que é isso, porque a imagem é fundamental para entender o resto. Com certeza. Olha, é uma imagem bem simples, mas profunda. Pensa em dois círculos do mesmo tamanho, se cruzando, como um diagrama de Venn. Certo. Aquele espaço no meio que parece um olho ou uma amêndoa, aquilo é a vesica piscis. Historicamente é um símbolo de portal, sabe? Um espaço de passagem entre dois mundos. Entendi. E a fonte usa essa imagem para dizer que é nesse lugar, nesse limbo, entre o nosso mundo conhecido que ruiu e o desconhecido caótico que a gente entrega o nosso poder. Nossa, que imagem forte. Então, quando a gente está nesse portal, nesse meio do caminho, a gente fica vulnerável. E o material diz que essa entrega acontece porque o indivíduo para de confiar no próprio eixo. É isso. É exatamente isso. A perda de confiança no próprio julgamento, na própria intuição. Esse é o gatilho. Faz todo sentido. Sem essa âncora interna, a gente passa a aceitar passivamente a direção de qualquer um que demonstre um pingo de certeza. E não precisa ser certeza de verdade, basta a aparência de certeza. É como estar à deriva no oceano no meio de uma tempestade. Uhum. A pessoa não para e pensa, de onde veio essa tábua de salvação? Será que a madeira é boa? Não. Não, claro que não. Ela só se agarra com toda a força. Porque naquele caos é a única coisa que promete alguma estabilidade. Essa analogia é perfeita, ajuda muito a visualizar o desespero. E o fascinante nela é que a tábua não precisa ser um iate, né? Não. Só precisa flutuar. E é isso que o material quer dizer. A superioridade daquela autoridade não é dela mesma, é situacional. Ela se torna superior simplesmente por ocupar o lugar de intermediário que nós desesperadamente deixamos aberto. Então, o poder não está na tábua, mas no nosso desespero e no vácuo que esse desespero cria. Nós é que damos o poder à tábua. Perfeito. A falta de confiança interna é o que concede a autoridade. Não é uma força externa que oprime, é uma necessidade interna que projeta o poder para fora. A gente terceiriza nosso centro de gravidade. Essa imagem do náufrago é muito forte. Me faz pensar, se a gente está tão desesperado, o material fala sobre quem se especializa em construir essas tábuas de salvação. Ah, sim. E aqui a análise fica, assim, ainda mais afiada.
O texto descreve esse mecanismo como uma espécie de fábrica de líderes e profetas. Uma fábrica? Uma fábrica. Isso sugere um processo industrial quase, uma produção em massa de figuras de autoridade para suprir uma demanda constante. Exato. E a matéria-prima dessa fábrica é o que torna a ideia tão provocadora. O texto diz que esses líderes e profetas se alimentam da sua incapacidade de sustentar o próprio vazio. A frase é brutal. Nossa! Se alimentam da sua incapacidade, isso soa quase como uma relação parasitária. O material pinta esses líderes como vilões, manipuladores ou é algo mais complexo? É bem mais complexo e por isso é tão genial. Não é sobre uma conspiração de vilões, é uma relação simbiótica, sabe? Simbiótica como? O líder precisa do vazio do seguidor para ter um propósito para ser líder. E o seguidor precisa do líder para preencher o seu vazio. Um não existe sem o outro. Entendi. O poder do profeta não é dele, é um reflexo direto da nossa abdicação. Ele é um sintoma da nossa projeção, não a causa do poder. Faz todo sentido. E hoje em dia, parece que essa fábrica opera 24 horas por dia, né? Se a gente pensar no mundo do bem-estar, nos gurus de produtividade, nos influenciadores. Nossa, sem dúvida, cada um oferece uma tábua de salvação diferente. O guru do bem-estar te dá a tábua da cura interior. O coach de finanças, a da independência financeira. O líder político carismático, a tábua da comunidade, do pertencimento. Todas são respostas prontas para acalmar a angústia de não saber o que fazer. Sabe, isso me lembra daquela sensação esquisita quando a gente termina uma série que amou ou um projeto grande. Fica um silêncio, e agora? Total. E a nossa tendência é pular para a próxima coisa, imediatamente. O material está sugerindo que é nesse desconforto, nessa dificuldade de ficar no e agora, que a fábrica encontra seus melhores clientes. Você capturou a essência. É exatamente nesse micro vazio do dia a dia que a gente treina o músculo de terceirizar o sentido. A compulsão por preencher cada segundo é o que mantém a fábrica funcionando. Sem o nosso pavor do vazio, a fábrica não teria matéria-prima. Nenhuma. Ok, eu entendi a mecânica do problema. Mas então qual é a saída? Parece um ciclo vicioso. Onde é que a gente erra, segundo o material? A análise aponta para o que chama de o erro fundamental. E aqui é o ponto de virada. O erro não está na experiência em si. Se sentir perdido, confuso, isso é humano. Certo. O erro fatal está na atribuição de uma causa externa para algo que foi gerado no encontro das mentes. Traduzindo isso, o erro é olhar para a tábua de salvação e acreditar que ela é a divina, que ela veio dos céus. Exato. Em vez de reconhecer que fomos nós que, no nosso desespero, transformamos um pedaço de madeira num salvador. É isso. Perfeitamente colocado. É confundir a solução que a gente encontrou com a fonte de toda a verdade. Quando a gente faz isso, damos um poder permanente a algo que só tinha um poder temporário e situacional. Transformamos um mediador em mestre. Exatamente. Mas espere um pouco. Essa ideia de recuperar a autonomia soa muito individualista. O material fala sobre a possibilidade de que, às vezes, entregar a autoridade a um especialista, sei lá, um médico, um engenheiro, é algo bom e necessário. E não, a análise não prega um individualismo radical. A questão não é negar a especialização. A diferença é sutil, mas é crucial. E qual é? Uma coisa é consultar um especialista, ouvir a opinião e, usando o nosso próprio eixo, nosso próprio julgamento, tomar uma decisão. Outra coisa, bem diferente, é entregar a esse especialista o poder de decidir por nós. É a diferença entre delegação consciente e abdicação cega. Entendi. Então, o caminho para a autonomia não é virar um sabe-tudo, mas sim fortalecer o nosso próprio eixo para a gente poder dialogar com as autoridades externas sem ser engolido por elas. Perfeito. O verdadeiro poder, segundo a fonte, está em compreender que todo esse fenômeno é, na essência, um estado psíquico. É algo que acontece dentro de nós e entre nós. Só essa percepção já é um ato revolucionário, porque ela puxa o poder de volta para dentro. Deixa de ser sobre encontrar o mestre certo e passa a ser sobre entender o nosso estado mental que clama por um mestre. E como se faz isso na prática? O que significa recuperar a autonomia no dia a dia?
A ação consciente que vem depois dessa compreensão é o que o texto chama de parar de projetar mestres no espaço entre os mundos. Voltamos para Vesicapices. Voltamos para lá. Recuperar a autonomia é a decisão consciente de atravessar esse portal sem entregar a chave a ninguém. É o ato de dizer: eu reconheço este caos, eu reconheço este vazio, eles são meus. E a capacidade de criar ordem a partir deles também é minha. É um processo de se responsabilizar pelo próprio caos, em vez de pagar alguém para organizar para a gente. Exatamente, é deixar de terceirizar a construção de sentido. Você pode usar ferramentas, ler, ouvir especialistas, mas o arquiteto do seu sentido é você. Eles são, no máximo, consultores. Fazendo uma síntese da nossa conversa, então, o percurso foi bem claro. A gente começou entendendo como a autoridade surge para preencher um vácuo que a nossa incerteza cria. Uhum. Como um ato de sobrevivência psíquica. Depois, aprofundamos em como esse mecanismo alimenta uma fábrica de líderes que prospera na nossa dificuldade de lidar com o vazio. Criando uma relação de codependência. E, por fim, chegamos ao ponto central. O poder, nesse cenário, é sempre entregue, nunca tomado. Isso. E a chave para a autonomia não é lutar contra a autoridade externa, mas fortalecer o eixo interno, reconhecendo que tudo isso é um estado psíquico. Exatamente. A mensagem final do material é radicalmente empoderadora. A verdadeira soberania não está em encontrar um mediador perfeito, está em se tornar o próprio eixo. Em aprender a sustentar o próprio vazio. Sim, sem a compulsão de preenchê-lo com a primeira resposta externa que aparece. É encontrar conforto na incerteza e, principalmente, confiança na própria capacidade de navegar por ela. É uma mudança de perspectiva total. Em vez de procurar a resposta lá fora, o trabalho é fortalecer a capacidade de sustentar a pergunta aqui dentro. Uhum. E isso nos leva à reflexão final que este material propõe. Uma questão que vai direto ao coração da liberdade e da responsabilidade pessoal. É a conclusão inevitável de todo esse raciocínio. No final das contas, a questão que este material nos deixa para ponderar é: estamos dispostos a caminhar sem mediadores e a assumir o controle da produção da nossa própria realidade?